Livro Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós estamos vendo agora o capítulo 5, Educação. Pensamento e Vida, Educação. Disse-nos o Cristo: brilhe a vossa luz. Mateus 5,16. E Ele mesmo, Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Jesus, uma estrela de quinta grandeza, viu brilhar sobre a terra, deixando sua luz de amor, de esperança e de paz, deixando após seus passos um rastro de luz, de ensinamentos sublimes que levarão a alma a se conduzir a Deus. E, portanto, Ele mesmo se fez evolução, o caminho da evolução, o exemplo da evolução. E nós, pobres espíritos que aqui estamos, precisamos aprender a valorizar essas oportunidades de caminharmos para o Pai, valorizar a oportunidade de estabelecermos um contato conosco mesmos e podermos, então, irradiar desse amor para aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos saber valorizar a grande oportunidade que o Pai nos ofereceu para caminharmos, seguindo essa luz que nos conduz para a evolução nossa e também do nosso planeta. Admitia-se, antigamente, que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Portanto, hoje, o Espiritismo vem mostrar para nós que não é porque nós compramos a dádiva divina, oferecendo alguns bens a alguém, ou a igreja, que nós vamos para o céu. Não é a gente tomar pequenas atitudes de dizer que temos fé em Deus, que frequentamos a igreja X ou Y, que vamos para o céu. Todos nós, ao depararmos com o fenômeno da morte, iremos estar junto àqueles que pensam como nós, que se assemelham como nós, ou estaremos num grande conflito de consciência, estabelecendo padrões de sofrimentos, às vezes inenarráveis. A luz que muitos espíritos pretendem ter é simplesmente uma falsa imagem de si mesmo, que não se sustenta perante as luzes divinas quando chamado ao toque da consciência para o despertar de um novo amanhã. Cada um, no seu momento certo, irá receber esse chamado. Venha para a luz e a luz virá ao seu encontro, iluminar seu caminho para chegar a ela. E às vezes esse caminho pode ser tortuoso e de muita dor. Porque dentro da escola religiosa, que apenas ensina um culto externo de valorização ao Pai, sem a reforma íntima, sem a valorização íntima de si mesmo, sem entender que nós precisamos desenvolver em nós determinados princípios éticos e morais, que é o processo de educação natural do espírito, depararemos com grandes dificuldades no mundo espiritual. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A todo momento nós estamos sendo chamados para replicarmos esse passo a passo da nossa evolução. A todo momento estamos sendo convidados a grandes reflexões. Qual o caminho que eu estou escolhendo para seguir? Qual o caminho que eu estou escolhendo para estabelecer a meta que nos levará ao teu Pai? Portanto, ao caminharmos sobre a Terra, baseado em padrões de esclarecimento da nossa consciência, precisamos estabelecer um contato íntimo conosco mesmo, rever todos os nossos passos e principalmente buscar no Evangelho a lição de que nós estamos seguindo ou não, a lição que nós estamos tomando como parâmetro, para que lado nós estamos, para onde nós vamos e de que forma nós estamos caminhando. Portanto, precisamos estar estabelecendo cada vez mais um contato íntimo com todos nós, um contato íntimo com cada oportunidade que nós temos para prosseguirmos, dentro do possível, trilhando os caminhos que nos levam a estarmos melhores, trilhando os caminhos que nos levam a buscarmos o Pai para nos dar novos horizontes. Portanto, a própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. Se a luz que a ciência reconhece que está em toda parte, ou seja, nós somos microscópicas explosões de luz, nós somos uma energia que se condensa, e aí então nós precisamos rever muitos conceitos, porque o homem físico tem pouco valor.
O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão uma espécie de veículo energético, estruturados em partículas infinitesimais, que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. Portanto, esse corpo que nós temos, que nos serve de veículo ao espírito, apesar de ainda ser visto como matéria pela maioria de nós, mas diante da física, que vai estudar a essência da matéria, vai vendo que nós somos um veículo de luz, que brilha, que resplandece, que emite, que recebe as energias necessárias ao seu processo evolutivo. A maior parte da nossa alimentação advém da nossa respiração, do fato de respirar. E quantas vezes nós estamos dentro de uma atividade que nos deixa feliz, nós nem lembramos de comida. Porque aquele momento de alegria, de felicidade, faz com que a gente possa angariar, receber determinados fluxos de energia para o nosso organismo, que estabelece conexões com a nossa alma e nos alimenta naturalmente, fazendo com que estejamos de uma forma melhor, fazendo com que nós abramos nossos corações para realizações maiores do Espírito Eterno. Essas partículas infinitesimais se atraem e se repelem reciprocamente. Portanto, que tipo de energia nós estamos atraindo para nós? E que tipo de energia nós estamos repelindo com as nossas ações, com os nossos pensamentos? Com o nosso sentir? E até mesmo com o nosso alimentar? Porque a alimentação vai precisar de energia para decompor aquelas partículas moleculares, para nós separarmos os ingredientes necessários ao nosso processo de manutenção da vida. Então, dentro daquilo que nós emitimos e recebemos, em termos energéticos, estarão inseridas uma série de magnânimas energias sutis e sublimes que comporão todo um todo que nos fará mais saudáveis ou não. E para isso, precisamos estabelecer a meta evolutiva para todos nós. E essa meta deve vir sempre estruturada em uma base sólida dos ensinamentos cristãos, onde o amor e respeito pelos nossos semelhantes deve ser a condição principal e primordial para a nossa evolução. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Se, na época que esse livro foi escrito, na década de 60, nós estávamos no meio entrecortado de raios cósmicos, hoje nós temos os raios cósmicos e uma infinidade de ondas eletromagnéticas do telefone celular, de onda de rádio, de televisão e de tantas outras situações. Um emaranhado de emanações mentais perigosas quanto desarmônicas, que nós vamos definir o nosso padrão de onde nós estamos, baseado na nossa educação. Essa educação vai servir de base para a nossa formação, para o nosso discernimento e para sabermos escolher de que lado nós estamos, com quem nós sintonizamos. Portanto, educar os nossos sentimentos, ajudar as crianças a discernir e evangelizá-las quanto mais cedo, para que elas passem a sentir com mais amor, é de suma importância para que a gente possa desenvolver, na intimidade do glorioso império de energia, temos os raios mentais, condicionando o elemento em que a vida se coexpressa. Por isso, essa educação vai fazer com que nós, dentro desse império de energia que nós somos, saber como nós vamos estruturar melhor as nossas energias celulares para a manutenção da vida, para a manutenção da saúde. Nós que somos estudiosos da homeopatia, podemos entender um pouquinho mais como que se dá todas essas interações, que a homeopatia, sendo remédios energéticos, uma gota pode fazer uma mudança fantástica em alguns segundos na vida da pessoa. Clarear sua mente, melhorar sua respiração, melhorar seu mal-estar, uma gota de um remédio tão diluído, tão dinamizado. Portanto, todo esse congestionamento que nós passamos muitas das vezes nos leva a absorver energias negativas. Porque numa educação deficiente, nós não saberemos discernir determinados fatos e agiremos de acordo com nossos impulsos, muitas das vezes desestruturados e negativos perante aquilo que a gente entende como correto perante o Evangelho.
Portanto, esses raios de luz que vão ajudar a nos condicionarmos a vida dentro do elemento que ela se expressa, nós devemos saber então receber as energias do bem, a energia que vai nos fortalecer realmente. Porque a luz é uma energia. De acordo com a cor da vibração que ela chega até nós, aí as coisas se complicam, porque a luz parte é matéria, parte é vibração. Portanto, ela tem cor. A cor que possa nos atingir, que nós nos permitimos que ela nos atinja, vai trazer para a gente algumas consequências. Portanto, devemos nos condicionar à prática do Evangelho e à reflexão diária para os bons sentimentos, para os bons pensamentos. Porque somente assim a gente vai poder expressar melhores sentimentos de verdadeiros e angariar para nós as bases que nos levarão a nos melhorarmos para um amanhã cheio de luz, cheio de misericórdia, cheio de paz. O pensamento é força criativa, exterioriza da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, com circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fluxo luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentado o hausto fulgurante da criação. Portanto, quando a gente começa a emitir nossos pensamentos, eles vão com determinada força para influenciar alguém em alguma coisa. Portanto, devemos ter o máximo cuidado ao proferirmos determinadas palavras com determinado sentimento. Se eu digo que determinadas autoridades não são muito honestas, ou são pouco honestas, elas então vão recebendo essas energias, vão se enfraquecendo e acabam bombardeadas por outras energias do mesmo naipe. Elas vão perdendo a força de se postarem de forma condigna. Por outro lado, se nós falarmos que nossas autoridades estão se esforçando para se empenhar e se empenhando ao máximo para oferecer o melhor de si, essas energias vão se acumulando e num dado momento eles vão fazer naturalmente aquilo que é melhor para todos. Portanto, conduzir nosso pensamento é energizar o mundo. Essas são forças sutis, mas é de pouquinho em pouquinho das forças sutis para o mal que criamos todo esse mundo de sofrimento que nós temos. E, portanto, a partir do momento que nós começamos a gerar as ondas sutis do bem, nós vamos gerar um mundo de paz e de fraternidade, tal qual nós precisamos dele. Aí, esse fulcro que emite as energias do bem, ele tem que continuar emitindo, porque nós temos esse hausto fulgurante da criação, que o Pai emite para nós e nós emitimos para o universo. Deus irradia essa luz do amor para envolver todo o universo, todos os seus filhos, todos os animais, todas as plantas, todos os planetas, todos os minérios. Tudo é permeado pela energia divina para se sustentar. É uma energia que nós não conseguimos entender, explicar, apenas falamos que é uma energia de sustentação da vida. Portanto, nós devemos procurar emitir essa energia de sustentação da nossa vida sob as bases do amor, verdadeiro sentimento de paz e de fraternidade que deve ser gerado constantemente ao longo da nossa existência. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios que, assimilando-os, repetimos. Então a mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Então, tanto emite luz quando recebe luz. Se eu emito luzes do bem, eu recebo luzes do bem. Se eu emito luzes que são contrárias ao bem, eu recebo luzes contrárias ao bem. Portanto, vamos treinar, vamos nos educar para emitirmos as luzes do amor, as luzes da paz e da verdadeira fraternidade que deve existir em todos os nossos corações. Porque baseado sempre nessas luzes que nós vamos estar exteriorizando de nós o melhor para podermos receber o melhor. Que a paz e o amor do Mestre possa estar sempre envolvendo nossos corações, fortalecendo nossos espíritos e nossa alma para a grande realização que devemos empreender ao longo da nossa existência. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Bom, vamos terminar aqui.
Para que retrate a radiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Portanto, o processo de educação do ser humano passa sempre por um processo de aprimoramento de nós mesmos, porque somos todos prisioneiros das sombras espessas que um dia ajudamos a edificar. Todos nós que estamos na Terra trabalhamos um dia esquecidos do bem, criando um mar de sombras, muitas das vezes tenebrosas. Que a misericórdia divina nos dá a oportunidade de trabalharmos aos pouquinhos e até ter momentos de amor pela humanidade, de buscarmos fazer o melhor para todos, de procurarmos irradiar o melhor para todos e, com isso, buscarmos construir um sentimento de paz e de fraternidade em nosso coração que nos dará a oportunidade de emitirmos as luzes necessárias para tirarmos o brilho da pedra preciosa que existe em nosso coração, chamado amor divino. E ao tirarmos esse brilho para fazer com que ele cresça e se expanda, todos vocês podem fazer isso, é indispensável que nós comecemos a trabalhar no bem, seja onde nós estivermos. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente do lar, seja no ambiente da escola, nós somos um fulcro de energia do bem. E assim devemos ser porque somos cristãos, porque tivemos um mestre que nos ensinou a fazer o bem, nós temos um mestre que nos ensinou a amar e perdoar constantemente. Esse mestre de luz, esse mestre de amor e de misericórdia, ao vir caminhar sobre a terra por um ato de extrema renúncia, deixou para nós um ensinamento sublime. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós temos que aprender a amar a humanidade como todos nós, como filhos de Deus, como irmãos, porque todos os seres vivos da criação têm uma centelha divina dentro de si. E nós, seres humanos, somos aqueles que já começamos a ter um pensamento contínuo, de raciocinarmos, a dedicarmos sentimentos maiores uns pelos outros. Embora também os animais tenham seus sentimentos, proporcional ao seu estágio de evolução e de entendimento. Mas nós, seres humanos, temos a responsabilidade de estabelecermos um parâmetro, uma meta de evolução e crescimento, porque reparamos, assim, a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Assim como se você tiver um animal de estimação, hoje por lei é proibido você maltratá-lo, que você tem que educá-lo para te respeitar e agir como um animal dentro dos limites daquela inteligência rudimentar. Mas, e nós, que já temos uma inteligência maior, devemos procurar tratarmos uns aos outros como seres humanos que devemos realizar o melhor para que esse melhor esteja sempre envolvendo todos os corações, para que esse melhor esteja envolvendo todos os seres, irradiando de nós mesmos as bases da paz, da fraternidade e da luz, que nos conduzirão, então, aos meios de entendermos que a educação dos nossos impulsos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, dos nossos atos, nos farão conduzir para um mundo melhor. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que nos referimos. Para a gente educar nossos impulsos, devemos procurar sempre o Evangelho, porque no Evangelho está a base dos ensinamentos sagrados, aquele que fala a nossa alma, da necessidade da alma, do caminho da alma para a alma. Vamos ver? Brilhe a vossa luz. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça o teu próximo o que gostaria de que fosse feito a ti mesmo. Honrai vosso pai e vossa mãe, estendei a mão àquele que tem fome, que tem sede, que está em frio. Procure ajudar os necessitados, porque essa faz parte das leis divinas, que desenvolvamos o bem. Todos estão aqui para expiar alguma falta, mas também para conquistar a luz a partir do momento que nós nos predispomos a regenerarmos-nos pela prática do bem, pela prática da caridade. Isso quer dizer que o potencial de luz de nosso espírito deve fugir em sua grandeza e plena. Que procuremos brilhar a nossa luz plenamente. Que procuremos brilhar a nossa luz para todos os corações sofridos e necessitados do amor divino, da paz e da fraternidade que deve existir em todos os corações. Que saibamos ser a luz para o mundo, que saibamos ser a luz para nosso próprio espírito, ajudando-nos, ou melhor, exercitando-nos a cada dia a autoeducação, o autoaprimoramento, para que as luzes divinas se façam presentes em nossas almas. Semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento.
Saber educar a nós mesmos, saber burilar nossos sentimentos, burilar nossas tendências, é de grande valia para todos nós e é aquilo que vai nos fazer crescer para Deus. Portanto, que saibamos colocar em prática os ensinamentos divinos, que saibamos colocar em prática os ensinamentos de amor, de paz e de fraternidade, porque a vida sempre vale a pena ser vivida, porque ela é uma dádiva divina para nos conduzir para os parâmetros de luz, para nos conduzirmos para o paraíso da consciência tranquila. Por isso, precisamos estar sempre atentos no processo de autoeducação, no processo de autoaprimoramento, para que o amanhã seja melhor, cheio de luz e de misericórdia. Mas a educação como cultivo da inteligência com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do caminho íntimo, em exaltação do conhecimento e bondade. Saber é virtude. Saber e virtude não será conseguida tão só à força de instrução que se imponha de fora para dentro. Portanto, precisamos nos educar, cultivar a inteligência, mas aperfeiçoar o campo íntimo. Exaltação do conhecimento e bondade, saber e virtude. Essas qualidades da alma que devem ser valorizadas a cada dia. Portanto, devemos saber colocar em prática os ensinamentos sagrados, que valorizem a nossa alma, que valorizem o nosso ser, que aprimorem nossa existência em busca de realizações sublimes para o nosso espírito. Que saibamos colocar em prática os ensinamentos do bem, da fraternidade e da luz, que nos conduz a cada passo, que nos conduz cada momento da nossa existência para as realizações sublimes do ser. Fazendo desenvolver cada vez mais as virtudes, fazendo com que a gente saiba discernir o certo do errado, onde essas virtudes do bem vão se fazer presente a cada dia. E também não é impor isso de fora para dentro, ouvindo e falar eu tenho que fazer isso. É desenvolver esse sentimento paulatinamente, gradativamente, mas que ele brote do nosso coração para o exterior, que seja espontâneo nossos atos de bondade, que seja espontâneo nossos atos de misericórdia com aqueles que estão sofrendo e que saibamos assim trabalhar o nosso íntimo pela valorização cada vez maior dos nossos sentimentos e esses sentimentos estejam cada dia nos aprimorando para nos aproximarmos do Pai. Mas sim com consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma. Ou seja, quando a gente disciplina a nossa vontade no sentido da edificação do bem, quando disciplinamos a nossa vontade de saber que precisamos fazer esse bem a qualquer momento, a todos os instantes, com isso a gente cria possibilidades de estarmos nos crescendo para Deus, mas que a gente saiba ser bom sem constrangimento, que a gente saiba ser bom sem aqueles atabalhoados, aquelas atitudes atabalhoadas de cada dia, como se a gente tivesse sido constrangido a fazer aquilo, mas sim fazendo naturalmente, fazendo com espontaneidade, fazendo com amor, para que todas as possibilidades de crescimento estejam ao nosso alcance. Portanto, nessa situação da gente agir no bem, naturalmente, vai libertar e polir nosso coração, plasmando nele a face cristalina da alma, ou seja, plasmando no coração todo o esplendor da luz do amor, da paz e da fraternidade de uma vontade que sabe agir em prol do benefício de todos, que na realidade, quando você age para beneficiar a todos, você está beneficiando a si mesmo. Capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexo de beleza e sublimação. Se a alma está cristalina pelo sentimento de amor que foi impregnado no coração, o cérebro vai ser alimentado com os melhores sentimentos. Sendo alimentado com esses melhores sentimentos, ele torna-se uma usina de energia superior, projetando um reflexo de beleza e sublimação, reflexo de paz, reflexo de esperança, de fraternidade que o mundo tanto precisa hoje.
Portanto, nós poderemos ser, hoje, amanhã e sempre, aqueles construtores, edificadores de um mundo realmente melhor, de um mundo realmente mais feliz. Porque somos filhos de Deus, porque temos a verdadeira oportunidade de servir a Deus, de edificar e construir perante Deus as bases sagradas do melhor sentimento que temos em nosso coração. Por isso, precisamos aprender a valorizar essas oportunidades e procurarmos construir um mundo de amanhã cheio de luz, cheio de misericórdia e cheio de paz. Pensamento e Vida, livro de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Entre no site www.feb editora e busque pelo livro, se o livro te agradou, busque pelo livro Pensamento e Vida, ajude as obras sociais da FEB e ajude também o seu burilamento interior, a sua autoeducação, o crescimento da sua luz interna, lendo obras que nos fala da bondade divina, que nos fala do aprimoramento do ser espiritual, que nos fala do aprimoramento de cada um de nós a cada dia e que nos ajude a ser melhores para ajudarmos a nossa descendência a também ser melhor. E nesse grande influxo de energia, todos nós podemos trabalhar por um amanhã cheio de realizações, cheio de bênçãos, cheio de possibilidades que a misericórdia divina estará sempre nos oferecendo. Fique com Deus, fique com Jesus, que os bons espíritos possam envolver seu lar e que esses bons espíritos possam te intuir aos melhores caminhos sob a permissão divina.